medicina integrativa e os fitocannabinoides. O que a gente precisa entender, conhecer e abordar nesse assunto, nesse universo? Óbvio que a doutora Ana vai nos trazer todas as informações sobre esse tema. Bem-vinda novamente. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você. Prazer imenso te receber e sempre aprender com você. E hoje, esse tema tão importante. Sim. O que a gente pode falar sobre esse assunto? Então, quando a gente fala sobre medicina integrativa, a gente fala sobre integrar o ser humano, né? Então, a gente vê toda a abordagem relacionada à vida desse ser humano. Com o sistema endocannabinoide, é a mesma coisa. A gente fala sobre um sistema que integra o ser humano de uma forma que ele modula, né, vários outros sistemas. Então, modula sono, modula humor, modula apetite, cognição. Então, ele tem vários receptores no nosso organismo que, quando está em equilíbrio, promove, né, todo esse bem-estar da nossa vida. Então, quando eu associo a uma abordagem integrativa e o uso dos fitocannabinoides para melhorar ali alguns sintomas, alguns diagnósticos, né, e tirar o paciente desse estado de doença, a gente está falando sobre equilíbrio. E que é algo muito difícil hoje em dia, né, devido ao estresse crônico, né, os nossos hábitos diários, as comorbidades, né, por exemplo, doenças como diabetes, como hipertensão, são doenças silenciosas e que muitas vezes, quando o paciente compreende que tem, né, essa doença, ele já tem várias comorbidades, vários órgãos atingidos, né? Então, quando a gente vai para uma abordagem integrativa, a gente não avalia só sintomas, a gente não avalia só o que esse paciente está sentindo ali. A gente vê toda a abordagem dele como ser humano e se for necessário ali o uso dos fitocannabinoides, né, para algumas doenças. Hoje em dia tem vários estudos falando sobre diversas doenças, né, que promovem o desequilíbrio, que está, digamos assim, é como se fosse uma via de mão dupla, né, um piora o outro. Então, tem diversas doenças que o sistema endocannabinoide está todo em desequilíbrio. E quando a gente fornece os fitocannabinoides, eles se comparam com os endocannabinoides, que é a substância que a gente produz. E a gente consegue ali melhorar toda essa parte e manter um equilíbrio no corpo, né? Manter um equilíbrio relacionado a essas doenças, diminuindo os sinais e sintomas. E junto com a medicina integrativa, a gente vai fazer o quê? Mudança do estilo de vida, a gente vai fazer mudança de hábito, que é a principal causa, digamos assim, de doença, né? Se você tem hábitos ruins, provavelmente o seu corpo vai responder de uma forma ruim. Então, quando a gente associa tudo isso, né, e começa a fazer um acompanhamento, começa a construir saúde e não apenas sanar sintomas, né, não apenas dar uma medicação que vai abafar ali, mas que você não vai trazer um real resultado e não vai compreender a real causa por trás de toda a situação que está promovendo doença para o paciente, não adianta. Então, a gente pode associar a medicina integrativa com os fitocannabinoides, que a medicina integrativa em si utiliza, né, medidas menos invasivas. Então, os fitocannabinoides entram nessas medidas porque tem poucos efeitos adversos. Então, geralmente, quando a gente opta por uma abordagem integrativa, é sempre a abordagem que traz menos malefício para o paciente. Então, nós temos arsenais relacionados, né, à parte mais natural, né? Então, ervas, alguns substratos que vão promover saúde sem tantos efeitos adversos. Então, a gente consegue alterar ali a questão da inflamação crônica, né? Até mesmo a frequência, né, da célula, que isso é algo muito interessante, que tem sido muito estudado. A gente consegue fazer com que genes que expressam doenças através da mudança do hábito de vida, eles não se expressem mais ali naquele DNA. Então, como o câncer também, né, que está intimamente ligado à parte genética e principalmente a parte de estilo de vida, que são seus hábitos diários, que vão desencadear ali, fazendo com que esses genes sejam expressos. Então, é muito interessante quando a gente entende que o hábito de vida, que a forma que você pensa, que as suas escolhas diárias estão intimamente relacionadas às suas doenças.
né? Se você já tem diagnóstico de alguma doença, observe a forma que você vive. Observe as suas escolhas diárias, porque está intimamente ligado, tá? Se você tem boas escolhas diárias, você vai produzir saúde. Se você tem faz más escolhas, consequentemente você vai produzir doença. Então, tudo isso está envolvido e a gente precisa fazer uma abordagem bem mais profunda e acompanhar, né, realmente acompanhar e investir em saúde, né? Quando a gente pensa nesse acompanhamento, tem um prazo, vai depender do resultado de cada paciente, porque eu penso que é algo que seria interessante de tempos em tempos você voltar, ver como é que está toda a situação, não assim, eu faço 1, 2 consultas, melhorou ali naquele período, só que uma pessoa que viveu, sei lá, às vezes 10 anos numa vida não tão saudável, não vai ser em 1, 2 consultas que ela vai mudar tudo isso, né? Eu acho que seria até interessante para o resto da vida manter encontros, nem que seja assim, no primeiro ano 1 vez por mês, depois a cada 3 meses, cada 6 meses, 1 vez por ano, mas manter assim, para lembrar, para falar com o médico, para fazer toda essa troca, fazer um check-up, enfim, algo nesse sentido. Com certeza, né? Quando a gente fala sobre promover saúde, é justamente esse acompanhamento, porque a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, né? Então, vai ter momentos que vai estar tudo lindo e maravilhoso, mas vai ter momentos para sabotar tudo, exatamente, né? Então vem a autossabotagem. Né? Então a gente precisa sim fazer um acompanhamento. Geralmente, como é que eu faço? Né? Eu acompanho o paciente, depende muito do paciente, da necessidade do paciente. Eu acompanho o paciente ali por uns 3 meses. A gente vai fazer toda a modulação, todo o detox desse organismo. A gente modula a parte intestinal, que é a principal parte hoje em dia mais acometida e que está intimamente relacionado à neuroinflamação, a doenças crônicas, né? Então a gente faz esse acompanhamento inicial e depois eu vou indo por etapas, parte psíquica, a forma que o paciente se vê, a forma que ele constrói essa autoimagem, porque isso inconscientemente você vai produzir doença também, porque tudo depende de um comando cerebral. Então, está intimamente ligado. Depois, associado a isso, tem os fitocannabinoides que eu posso usar, tem a parte da parte energética celular também que eu gosto de tratar. Então, toda a memória celular que desencadeou, que produziu doença, que expressou gene, a gente precisa olhar. Então, é de acordo com aquele ser individualizado ali. Então, geralmente, eu peço para retornar, depois que a gente faz todo esse detox, uns 2 meses, 3 meses. Se for, às vezes, com terapia de reposição hormonal, menos tempo, peço exames. Então, tudo vai depender da necessidade do paciente. Mas é um acompanhamento, né? Então, tem paciente que eu vejo de 6 em 6 meses. Então, eu peço exame, entro em contato, porque tem essa necessidade. Se você quer ter saúde, você precisa investir em saúde. Então, hoje em dia, infelizmente, as pessoas investem muito em medicação. E tomar remédio não é sinônimo de não ter doença, muito pelo contrário. Então, eu quero justamente isso, que os meus pacientes não fiquem dependentes de medicação. E sim, façam suplementação, façam acompanhamento, ou entendam a própria necessidade, né? Entendam o que causou essa doença, o estado de doença atual, e que esse mesmo estado que foi gerado, você também consegue reverter, né? Esse é o principal, digamos assim, papel da medicina integrativa, é olhar o todo e trazer essa reversão e produzir saúde. Adorei, muito obrigada por todas as informações, por compartilhar conhecimento conosco. Se você gostou e se interessou, quer saber um pouco mais, entre lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Ana, lá você vai encontrar muita informação de qualidade. Até a próxima. Até a próxima, um prazer estar aqui. Cheiro na menstruação. Esse assunto a doutora Dani trouxe para a gente abordar hoje, eu acho que vai ser bem interessante, porque muitas mulheres comentam sobre esse tema e hoje a gente vai entender realmente tudo que a gente precisa saber sobre cheiro na menstruação. A doutora Dani vai nos ajudar a compreender. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari.
Dani, então assim, as pessoas falam mesmo, né? A menstruação, ela tem um cheiro, enfim, mas a gente estava conversando, também tem uma confusão aí de informações, né? Então, o que a gente precisa saber sobre esse assunto? É uma queixa bem comum, tá, Mari? E o sangramento, na verdade, ele geralmente começa a ter cheiro porque ele é misturado a outras secreções, né? Então, é misturado, por exemplo, com a secreção vaginal. Mas o maior motivo pelo qual tem algum cheiro estranho, ruim ou diferente na menstruação é principalmente por causa do uso dos absorventes convencionais. Então, os absorventes, eles têm uma série de produtos químicos, tá? E esses produtos químicos, junto com o oxigênio do ar e junto com o sangramento ali, normalmente é o que causa um cheiro diferente, um odor. E aí a paciente muitas vezes vem em consulta porque ela tá achando que o cheiro é dela, ela tá achando que o cheiro é do sangramento, tá? Então, isso é super comum. E o que a gente faz nesses casos, então? Claro, a paciente sempre tem que ser avaliada, né? Então, muitas vezes, quando ela vem no consultório, ela vem quando ela não está menstruando. Então, uma outra dica, uma outra recomendação interessante é se você está incomodado com o seu cheiro da menstruação, venha à consulta enquanto você estiver menstruada. Porque esse é um outro mito. Ah, Dani, eu não posso ir na consulta ginecológica menstruada. Sim, se essa é uma queixa da sua menstruação, vem exatamente menstruada, porque a gente pode sim examinar e a gente pode avaliar esse cheiro aí. Olha só que importante, realmente as pessoas imaginam que eu vou cancelar a consulta, veio a minha menstruação, não tem como eu ir na consulta menstruada, então é um mito, as pessoas reclamam, querem falar sobre esse assunto, mas não querem estar menstruada para que o médico possa avaliar nesse momento. Então, duas coisas bem importantes, né, Mari? A paciente vir à consulta para ser avaliada em relação ao seu sangramento, à sua menstruação, nesse momento que está com sangramento, trocar um absorvente convencional por absorvente de pano, calcinha absorvente ou coletor menstrual, isso é bem importante. E a questão da avaliação, né? Vamos supor que essa é a causa mais comum do odor, mas vamos supor que isso não seja, vamos pensar em outras causas assim mais graves de cheiro ruim no sangramento na menstruação. Um tumor, né, uma lesão de colo de útero, uma lesão de endométrio que a gente fala. Então, como que a gente descobre isso? Essa paciente vindo à consulta, a gente examinando e passando por uma avaliação. Então, de novo, né, que é um assunto recorrente aqui que eu sempre falo. Tu tem alguma dúvida, tu tem alguma queixa, tu precisa ser avaliada, tu precisa chegar em consulta, conversar sobre isso, receber orientações, geralmente fazer exames e ser examinada. Isso é muito importante. Sensacional. E Dani, você fala ali sobre o uso de absorventes e que tem muitos aditivos, produtos químicos, enfim. Isso afeta não só nessa parte, nesse período menstrual, mas em qualquer momento, porque... Essa é uma das principais recomendações em consulta, né? Então, a paciente que tem um corrimento com um cheiro ruim, um corrimento bolhoso, um corrimento amarelado, coceira, uma das primeiras recomendações é que troque o uso do absorvente convencional por esses outros absorventes ou coletor, porque geralmente fazendo essa troca, muitas pacientes têm melhora desses outros sintomas. Então, assim... Outro assunto recorrente aqui, a gente precisa, né, se adaptar a esses outros absorventes aí. Da mesma forma que a gente se adaptou ao primeiro absorvente que a gente começou a usar na vida, que a gente também não sabia usar o primeiro absorvente, não sei se tu lembra, né? Com certeza. A gente colocava, não sabia se ia dar, se ia aguentar, se estava certo, qual que a gente comprava. Então vale a pena a gente fazer um esforço também e tentar fazer essa troca aí desses outros tipos de absorvente. E quando a gente pensa em outras opções, o que tem aí, Dani, nesse universo? Os absorventes de pano, tá? Então hoje o pessoal das antigas que a gente fala, né, usava muito paninho. Então eles usavam tipo aquelas fraldinhas assim, dobravam e usavam isso como absorvente. E tem mulheres que usam isso e se sentem confortáveis. Mas hoje a gente já tem absorventes mais modernos, eles são costurados com o desenho mesmo de um absorvente convencional. Eles têm abinha, então tem aba com velcro, com botãozinho para quem se sente confortável. Tem calcinha absorvente, que é um tecido, né, que segura também toda a menstruação. Então essa mulher vai colocar essa calcinha e vai segurar a menstruação. Tanto o absorvente quanto a calcinha absorvente, elas são reaproveitáveis, né? Então depois que usaram, elas podem ser lavadas e podem usar de novo. Geralmente elas têm uma média de uso aí de 2 até 5 anos, dependendo da calcinha e como que ela está sendo manejada, né? Além disso, tem o coletor menstrual e tem os discos menstruais também, que aí eles são feitos geralmente de silicone,
são introduzidos intravaginal também para coletar o sangramento ali. Aí, dependendo do fluxo de cada mulher, esse coletor ou esse disco é retirado, jogado, né, eliminado esse sangramento e pode ser introduzido de novo. E quando a gente pensa na menstruação, o sangue, ele realmente tem um odor ou o cheiro, ele vem dessa secreção que já está ali? O sangramento vaginal geralmente vem junto com a secreção vaginal. Então, a nossa secreção vaginal, ela pode não ter odor, mas ela tem o odor característico vaginal também. Então, por isso que a gente tem que ser avaliada, porque o que acontece? Muitas vezes até a gente, como paciente, fica na dúvida se esse sangramento é um sangramento adequado, se esse odor do sangramento é adequado, se esse corrimento tem um odor adequado. Então, isso a gente não é obrigado a sempre ter certeza se isso é normal. Então, a gente indo numa avaliação, a gente observando, a gente recebendo informações da médica ginecologista que a gente tem confiança, a gente também se sente mais segura se o que está acontecendo no nosso corpo é normal ou é adequado para a gente. E se no caso não está adequado, que conduta que a gente faz? O que a gente vai fazer com isso que está inadequado ou irregular? E existe também os mini absorventes diários que as pessoas estão usando e a gente sabe que ele tem ligação com infecções, com fungos, tudo isso, né? O protetor diário, assim, quem me conhece sabe que eu detesto esse protetor diário. Primeiro que eu não gosto nem desse nome, protetor diário. Ele vai te proteger do quê, né? Então, remete muito aos mitos de vagina, de vulva, do órgão genital feminino, né? Então, o que você precisa se proteger ali, tá? Para mim isso é uma grande enganação, então o protetor ele não protege de nada, ele não deveria nem existir. Agora vamos supor, tem muita paciente que chega para mim e fala assim, Dani, eu não consigo ficar sem o uso do protetor, eu me sinto molhada, eu tenho muita lubrificação, ok, se para você é importante, então você não se sentir assim, a gente tem hoje os absorventes de pano que são pequenininhos, como se fosse o protetor diário, e eles são de tecido, né, não tem os produtos químicos que tem no famoso protetor de calcinha. Então, tu pode usar isso se isso te traz mais conforto. Agora, esse protetor diário vendido com essa ideia que ele vai te proteger de alguma coisa, ele vai mais te prejudicar do que te proteger. Então, essa é outra recomendação. Chegou no consultório com coceira, com odor, com corrimento diferente, a primeira recomendação é parar de usar qualquer tipo de absorvente convencional. Seja interno, seja noturno, seja protetor diário. Isso faz muita diferença na nossa saúde íntima. Dani, adorei. Obrigado por compartilhar e dividir conosco tantas informações. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, sobre tipos de absorventes, quer trocar uma ideia com a nossa ginecologista, tirar dúvidas e às vezes até, como a gente sempre fala, marcar uma consulta, porque nada substitui uma consulta. Ali na consulta você realmente vai conversar e tirar todas as suas dúvidas. Você entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Daniele e lá você vai encontrar todas as informações. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari, até a próxima. Vamos falar sobre check-up cardiológico com a nossa cardiologista, doutora Camila. Doutora, bem-vinda novamente. Conta para nós o que é esse check-up cardiológico. Tem uma idade indicada para começar a fazer um check-up? A gente sabe que temos que frequentar o consultório médico sempre, desde lá da pediatria, prevenção é isso, mas né, tem uma idade mínima. O que acontece nesse check-up? O que você pede? Quais os exames? Conta tudo para nós. Boa tarde, Mari. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada pelo convite. Mari, check-up cardiológico é uma consulta que a gente faz e alguns exames que a gente vai avaliar em caso a caso para a gente definir o risco cardiovascular. Então, na verdade, o check-up nada mais é do que uma boa consulta. Então, não tem idade, né? Se a gente vem bem acompanhado por um pediatra, passa por um clínico geral, o cardiologista entra em algum momento, dependendo dos fatores de risco, né? Pessoas que já têm problema de coração passam o cardiologista um pouco mais cedo. Mas, de uma maneira geral, um clínico geral ou um cardiologista, o que eles fazem no check-up? Uma boa consulta. Então, a gente tem que entender a sua idade,
as doenças que você tem, o seu histórico de vida, se você já teve algum problema de saúde, se na sua família existe alguma doença, parente de primeiro grau, alguém que teve uma doença cardiovascular com idade precoce, pai, mãe, se você já toma algum remédio, se você já teve algum sintoma em algum momento da vida. Então, numa boa consulta, a gente vai avaliar seu passado, seus sintomas presentes, os remédios que você usa, e com base nisso, a gente vai escolher alguns exames que nos permitam entender um pouco mais da sua saúde cardiovascular, para, em cima disso, a gente poder construir estratégias de prevenção. Que esse, no fim, é o objetivo do check-up, né? É entender, é conhecer o que está acontecendo com o paciente, mas mais do que isso, que a gente possa orientar o quanto antes estratégias de prevenção, individualizadas, baseadas na realidade de cada um. Então é diferente uma pessoa que tem um pai que infartou com 40 anos, uma pessoa que tem um colesterol muito alto, uma pessoa que é jovem, não tem histórico na família, mas está com sobrepeso e é sedentário com 40 anos. Então, em cada perfil desses de pessoas, a gente vai identificar e tentar construir, mostrar para ele aonde que a gente pode trabalhar a prevenção. Então, o check-up é um encontro que o médico vai ter com o paciente anualmente, se estiver tudo bem, 2 vezes por ano, em algumas situações, em que a gente vai buscar quais são os principais ali fatores que possam estar aumentando o seu risco cardiovascular. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Com remédio, sem remédio, com mudança de estilo de vida? Então, é esse o papel do check-up. E existe a possibilidade de uma pessoa ter feito o check-up cardiológico e mesmo assim infartar? Sim, né? A gente escuta muito isso, às vezes, né? Em jornal, em televisão. Nossa, o paciente fez um exame, fez um teste ergométrico, fez um eco, estava tudo normal e ele infartou 3 semanas depois. Mas por quê? Então, os exames cardiológicos, nenhum deles é uma bola de cristal. A medicina nada vai me dizer assim, o risco é 100% de alguém ter uma doença ou não. Os exames eles vão nos ajudar a construir um quebra-cabeça de uma saúde metabólica. Então, muitas vezes o paciente não entende para que serve cada exame, o que cada exame está mostrando para ele. Cada exame vê uma coisa e o médico vai montar essa história dele. Então, por exemplo, a maioria das vezes os infartos, eles acontecem com placas de gordura pequenas, que em algum momento elas rompem, e quando elas rompem, como se fosse um machucado. O organismo enxerga aquela placa de gordura, ela rompeu, é um machucado, o organismo manda os fatores de coagulação para bloquear aquele machucado. E no que ela manda esses fatores de coagulação, ela acaba entupindo a coronária como um todo. Então, muitas vezes, esse paciente que teve um infarto, ele não tinha sintomas antes, porque placas pequenas, placas de 10%, de 20%, 30%, menores do que 50%, 70%, elas não causam sintomas. Então, na maioria dos exames, a gente não vai ver essas placas. Mas essas placas, caso elas rompam, são elas que causam infarto na maioria das vezes. Então eu tenho que procurar essas placas em todo mundo? Não, a gente precisa ter um olhar de prevenção para todo mundo. Então, dependendo de cada paciente, a gente vai precisar pedir mais exames para se aprofundar mais, para tentar entender o que ele tem de doença já, para saber quão agressivo eu vou ser nessa prevenção, tá? Então, uma pessoa que tem um paciente que tem diabetes, que está sedentário, que tem tabagismo, por exemplo, e tem 50 anos, a gente já sabe, já imagina que ele tem uma grande chance de ter placa de gordura. Então, não basta eu saber que tem placa de gordura, eu preciso trabalhar junto com ele estratégias para que essa placa não venha a romper, que essa placa não aumente, que essa placa não apareça em outros lugares. Então, para todo mundo, estratégia de prevenção de estilo de vida. E para alguns pacientes, conforme os exames vão me mostrando, a gente vai entrando com remédio para ajustar, para atingir metas que diminuam o risco cardiovascular dela. Metas de pressão, metas de glicemia, metas de colesterol. Então, a cada paciente a gente vai fazendo esses ajustes. A pessoa sedentária, ela tem muito mais chance de ter uma doença cardiovascular do que uma pessoa que se exercita. Mas um atleta, ele pode infartar? Também, né? Então, a atividade é um conjunto de coisas, né?
Então, não é só atividade física que conta nisso tudo. Então, a gente tem uma genética que a gente carrega, a gente tem todo um estilo de vida ao longo, né, da nossa vida, desde ali da infância e da adolescência até a vida adulta. Então, mesmo a pessoa sendo atleta, mesmo competindo, mesmo tendo alta performance, ela pode ter chances de ter ao longo da vida surgimento de placas de gordura. Então, não é incomum a gente ver realmente atletas com problemas de coração, atletas com problemas de válvulas, que a gente viu recentemente, ou com infarto. Então, nada é uma garantia de que a gente não tenha problema de coração. A gente tem que buscar cada vez mais fatores para que a gente não tenha, como o bilhete da loteria. Se a gente pode, quanto mais bilhetes você tiver, quanto mais mais números você tiver, mais chance você ser sorteado. Então, a gente vai trabalhando nas chances, na probabilidade, né? É uma ciência de probabilidades. Então, a atividade física é um grande fator protetor, para diversas doenças, mas não garante que a gente não vá ter problema de coração. E existe algum exame que mostre essas placas de gordura? E se mostra, o que faz? Tem medicação para desmanchar essas placas, para evitar o infarto? Como é que é esse tratamento? Então, a gente começa a procurar essas placas, em geral, a partir dos 40 anos, a gente costuma fazer alguns exames que conseguem já ver essas placas melhores. Por exemplo, ultrassom de carótidas. Aí é um exame não invasivo que a gente consegue ver se tem alguma plaquinha aqui e já faz eu entender um pouquinho mais da saúde metabólica. Uma pessoa jovem, que não tem doença, mas eu vejo que ela tem umas placas na carótida já, placas grandes, gordura já acumulada. Opa, essa paciente já tem uma aterosclerose começando. A gente precisa ser mais agressivo nessa prevenção com ela. E aí, em relação aos remédios, vai depender dos outros fatores. Como é que está o colesterol, como é que está a glicemia, tem pressão alta, tem diabetes, todos esses fatores de risco têm que ser controlados para prevenção. E quanto mais risco se tem, mais a gente é agressivo com essas metas. Então, a partir dos 40 anos a gente começa essa pesquisa mais em relação às placas, né? Ou se tem algum sintoma, ou pessoas que têm uma história familiar, né, mais precoce, que tenham sintomas mais cedo, uma pessoa que fuma com 35 anos. Às vezes a gente já começa a fazer essa pesquisa mais cedo para tentar identificar, para tentar sensibilizar essa pessoa. Já, olha, você só tem 35 anos, olha, você fuma, seus hábitos já estão fazendo que você tenha placas de gordura hoje. Então, vamos começar hoje já a tentar trabalhar nesse sentido. Então, a gente vai buscando isso para tentar construir essas estratégias juntos. Entendi. Obrigada por todas as informações, por dividir tanto conhecimento conosco. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, você entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Camila e lá você pode, obviamente, marcar uma consulta com ela para tirar todas as dúvidas, porque a gente sempre fala que nada substitui uma boa avaliação. Mas também você pode mandar mensagem, conversar com ela lá no Instagram, lá ela posta bastante informação, né, doutora? Com certeza, fique à vontade, pode me perguntar que a gente está sempre respondendo coisa por ali. Obrigada, até a próxima. Obrigada a vocês. Vamos falar agora sobre má formação congênita, entender tudo sobre esse assunto com a nossa cirurgia pediátrica, doutora Ana Laura. Bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite, Mari. Doutora, quando a gente pensa numa má formação congênita, esse diagnóstico ele vem durante a gestação ou é aquela surpresa quando o bebê nasce aí tu descobre, né, que aquela criança tem uma má formação? Como que funciona essa parte? Algumas malformações congênitas, né, dá para se fazer o diagnóstico durante o período de pré-natal. Então, por exemplo, a gastrosquise, um falocele, né, que são defeitos de fechamento ali da parede da barriga, em que o intestino ou outros órgãos, como o fígado, nascem para fora ali do abdômen. Esses são defeitos que a gente já pode fazer o diagnóstico ainda durante a gravidez. Algumas dá para suspeitar durante a gravidez que pode ter algum problema, como a atresia de esôfago, por exemplo. Agora, outras é mais comum fazer o diagnóstico só depois que o bebê nasce mesmo, como, por exemplo, o ânus imperfurado, que normalmente é feito o diagnóstico assim que o bebê nasce, ainda na sala de parto. Quando a gente pensa nesse diagnóstico durante a gestação, existe a possibilidade de fazer uma preparação para o nascimento dessa criança? Como que é essa parte? Então, sim, né? Quando já durante o pré-natal se suspeita ou se tem um diagnóstico de alguma malformação, primeiro de tudo, é importante consultar com um cirurgião pediátrico ainda durante a gestação, para que ele possa explicar tudo para os pais, né? O que é essa malformação, como que é feito o tratamento, o que os pais podem esperar, né? Logo que o bebê nasce, então, vai nascer, vai direto para a sala de cirurgia, ou não, o bebê vai nascer, a gente precisa estabilizar o bebê para que a cirurgia vai ser programada depois que o bebê estiver estável, então com uns 2, 3 dias de vida, né? Para que os pais possam também se programar, né?
pensando no período de internação do bebê, então dependendo da malformação, provavelmente o bebê vai ficar internado pelo menos umas 3 semanas, 1 mês, né, de vida, então é bom que os pais já se programem para isso, né? Então é importante que eles consultem ali com o cirurgião pediátrico para já se preparar, né? Todo o psicológico e a questão também até, enfim, toda a preparação para ficar 1 mês no hospital. Porque assim, são vários pontos, né? São várias dúvidas e quando a gente tem esse período da gestação para que haja essa preparação e essa possibilidade de tirar essas dúvidas sobre anestesia, sobre a cirurgia em si, quanto tempo leva, se tem risco, o que vai acontecer no pós-operatório. Então, é uma possibilidade da família estar preparada e além, é claro, de preparar toda aquela rede de apoio, quem que vai ficar e aí não vai estar trabalhando, quem que vai dar apoio para aquela mãe, porque a gente tem que pensar que aquela mãe recém ganhou um bebezinho. Então, ela teve um parto normal ou passou por uma cesárea. Então, a cirurgia ela vai ser assim que o bebê nasce, vai ser depois. Então, são várias coisas para serem abordadas, né? Exatamente. E também é importante essa consulta com o cirurgião pediátrico para que eles já conheçam, né, quem que vai operar o bebê, já criar um vínculo com aquele profissional e já vão mais confiantes ali para a cirurgia, né? Claro, acontece, né, de fazer o diagnóstico só depois que o bebê nasce, conhecer o cirurgião logo antes da cirurgia, mas sempre é melhor se eles já conhecem, já tiveram uma consulta antes do bebê nascer, né? Porque a gente que é mãe sabe que logo que o bebê nasce, é um período meio caótico, assim, e ainda por cima, logo que ele nasce, tu descobrir que tem uma malformação, se preparar para a cirurgia, passar pela cirurgia nesse momento, né, é muito delicado. Então, quanto antes a família conseguir se preparar, melhor. É verdade, porque a gestação em si já é um período desafiador para a mulher, questão hormonal, o parto também, e aí quando envolve uma má formação, um bebê que vai precisar de uma cirurgia, isso mexe muito com o emocional. E às vezes também uma possibilidade dessa mãe já buscar até ajuda psicológica para ela, para ir trabalhando toda essa questão e ir preparando o psicológico dela para ela estar fortalecida, porque esse bebê precisa muito dela, né? Exatamente. Quando a gente busca ajuda com um psicólogo, a gente vai trabalhando às vezes traumas e medos, às vezes a pessoa já tem um pânico de hospital e aí, poxa, vai ter que ficar 1 mês, vai ter que ficar um período grande lá, então essa mãe ela tem que estar fortalecida, a rede de apoio dela também tem que estar ali junto, porque vai precisar desse suporte para passar por essa situação e para que o resultado seja o melhor possível, né? Porque a gente sabe que tem toda a parte do cirurgião durante a cirurgia, mas tem o pós-operatório, onde a família vai precisar fazer alguns cuidados, enfim, tem isso também, não tem? Claro, tem sim, né? Muitas vezes, grande parte dos cuidados, principalmente nessas cirurgias de ânus imperfurado, o cuidado pós-operatório, pela parte da família, ele é extremamente importante. Né? Então, é muito importante que a família já esteja preparada para o que vai acontecer, né? Tenha realmente essa rede de apoio e tire muito bem todas as suas dúvidas, né, com o profissional que for operar aquele bebê. Isso é de extrema importância. Sensacional, obrigada por trazer essas informações para nós. Então, é importante a gente entender tudo sobre essa parte que envolve má formação congênita, cirurgias, a gestação, porque quando a gente tem informação, a gente se sente segura, a gente se sente forte, porque o desconhecido dá muito medo. Então, quando a gente sabe o que vai acontecer, quando a gente está seguro, a gente busca ajuda, a gente, não que não vá ser difícil, mas a gente tendo informação, a gente se sente mais forte, né? Com certeza. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Histeroscopia. Tem muitas dúvidas e muita informação sobre esse tema, então óbvio que eu trouxe o nosso ginecologista para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Bem-vindo novamente. Obrigado, Mariana. Então é um assunto que muitas pessoas querem entender porque é uma cirurgia recorrente, é uma situação recorrente. Então, o que é? Vamos lá, então. Realmente, né, cada vez mais se lança a mão da histeroscopia, por ela ser tanto um exame, né, que serve para um diagnóstico, como uma cirurgia para se realizar o tratamento de algumas patologias da parte interna do útero.
Eu gosto muito de comparar ela com a endoscopia digestiva alta, que a gente, com uma câmera, olha por dentro do estômago, e com uma colonoscopia, que com uma câmera se olha por dentro do intestino. E a histeroscopia, uma câmera por via vaginal, se entra pelo colo do útero, não tem corte, não tem cicatriz, a gente visualiza a parte interna do útero, que é o endométrio. Doutor, e quando que é indicado fazer esse procedimento? Quais as indicações? Quando que a mulher precisa passar por esse procedimento? Então, existem várias indicações para se investigar patologias da cavidade endometrial, da cavidade uterina, da parte interna do útero, que é o endométrio. As principais são os pólipos e os miomas, né? Mas é indicado para paciente que tem sangramento menstrual muito irregular ou que o endométrio está muito espessado, né? Essa parte interna que a mulher menstrua todo mês. Em alguns casos, especialmente pós-menopausa, há um risco aumentado de câncer de endométrio quando ele está muito espessado. Então, se faz um inventário dessa cavidade, se olha o endométrio e já se faz uma biópsia. Então, essas são algumas das principais indicações, né? E, claro, quando a gente visualiza o pólipo no procedimento ou o mioma, ele já é retirado cirurgicamente no mesmo momento, né? E como que é a recuperação? Primeiro, quando a gente pensa ali no procedimento, é um procedimento que tem algum risco? É um procedimento demorado? A gente sabe que todo procedimento, né, requer um preparo antes e um pós. Como é que funciona essa linha? Os principais riscos são sangramento aumentado, alguma infecção, e é muito comum, infelizmente, de acontecer alguma perfuração no útero, quando se entra com a câmera para se visualizar o que está acontecendo ali dentro. E normalmente não se precisa fazer algum procedimento complementar quando ocorre essa perfuração, né? A gente apenas observa, a paciente muitas vezes é mantida internada por um dia e se ela ficar bem, recebe alta, né? Mas em geral é um procedimento que envolve um risco muito baixo e por isso normalmente a gente dá alta em torno de 2 a 3 horas depois do procedimento, né? Em alguns locais, que não aqui em Florianópolis, ele até mesmo é feito em consultório. Mas devido à dor e ao desconforto que ele causa na paciente, em geral aqui eu recomendo sempre que se faça com uma anestesia geral, né? Precisa de um preparo antes do procedimento e depois do procedimento? O que é recomendado? Em geral, os preparos pré-operatórios normais, né? A consulta pré-anestésica, exames pré-operatórios, o jejum de 8 horas e não é recomendado se realizar o procedimento com a paciente menstruada, né? A não ser que venha com sangramento persistente, sem nenhum controle, sim, se faz da mesma forma. Mas, em princípio, é um pré-operatório normal. E no pós-operatório, quais são as recomendações? Então, quanto a sintomas, pode-se sentir um pouco de cólica e um pouco de sangramento. Então, a gente acaba recomendando que a paciente fique um pouco mais num repouso relativo, como a gente costuma falar, por 1 a 2 dias. Mas as atividades do dia a dia normalmente não são interferidas. Então, no dia seguinte ao procedimento, já está liberada para praticamente qualquer atividade. E claro que vai se depender da extensão e do motivo do procedimento, por que ele foi feito, né? Claro que para se retirar um pólipo, que é um procedimento que pode ser mais simples, ou se retirar um mioma muito grande da parte interna do útero, a recuperação pode ser sim um pouco diferente. E, então isso é muito relativo, quando é só um exame e quando realmente acontece uma cirurgia. Exatamente. Então vai depender do procedimento e aí vai vir ali, é como a gente sempre fala, depende de cada paciente, de cada situação, porque o paciente pode ser o mesmo procedimento, mas é individual, de acordo com o que acontece ali naquele momento também, Exatamente. Né? A maioria das pacientes, no dia da alta, no momento da alta, já sai sem nenhuma dor ou sangramento. E algumas outras persistem com um pouco de cólica, um sangramento menor, mas que pode acontecer. E já teve algum caso de uma mesma pessoa fazer mais de uma vez esse procedimento? Pode ser feito ou não é indicado? Pode ser realizado. Em alguns casos onde não se consegue retirar, por exemplo, todos os pólipos ou todos os miomas, e em caso em que volta a aparecer algum pólipo endometrial ou até mesmo um outro mioma, se necessita realizar novamente. Além disso, naqueles casos das mulheres pós-menopausa, se o endométrio volta a espessar ou ficar muito grosso, também se realiza novamente para fazer uma nova biópsia. E é um procedimento que leva quanto tempo, mais ou menos, doutor? Em geral, entre 30 minutos a 1 hora, né? Mas, mais uma vez, né? Dependendo do motivo que está sendo feito, ele pode durar 5 a 10 minutos ou até mais de 1 hora. Entendi. Nossa, é realmente como a gente fala,
cada situação ela requer uma avaliação, ela requer uma abordagem diferente, né, doutor? Exatamente. Isso do tempo cirúrgico é para qualquer cirurgia, né? A gente vai preparado, se planeja, por exemplo, uma cirurgia de 1 hora, às vezes dura 3, às vezes dura menos de meia hora. Então, é algo que eu gosto de frisar que a gente trabalha com a ciência humana, né? E a gente não consegue fazer um cálculo e dizer que sempre vai dar certo para todos. Então, como a gente falou, né? Tem os riscos, tem a recuperação varia para cada paciente e se vai ser necessário ou não realizar mais um procedimento também não se tem como saber. E é bom a gente também falar que depende também da paciente fazer tudo conforme foi orientado. Com porque certeza. às vezes o procedimento está tudo ok, mas a paciente não faz as coisas conforme o médico orientou e aí pode vir a ter Exatamente. alguma... Acaba aumentando o risco, né? Adorei falar sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre isso. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Eu que agradeço o convite mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. E até. Até mais. Obrigado. Nós vamos falar sobre uma fase que envolve os adolescentes e aquele estirão de crescimento. Óbvio que com a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide, bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Então, assim, essa fase ela vai acontecer com todos os adolescentes e eu queria entender se tem dicas para passar por esse período de uma forma mais tranquila, se geralmente as famílias reclamam, os adolescentes reclamam dessa fase. Então, conta tudo para nós sobre esse período. Tá bom. Então, o estirão do crescimento é aquele período da adolescência em que o menino ou a menina vão crescer muito. São 2 anos em que eles vão crescer, assim, um menino de 8 até 12 centímetros por ano e a menina ali de 6 até 10 centímetros por ano. Então, se antes, na infância, eles cresciam 5, 6 centímetros, você vê que tem um grande aumento nessa velocidade de crescimento. E isso vai vir junto com todas aquelas mudanças corporais que vem na puberdade. O aumento da mama nas meninas, dos pelinhos, o aumento ali do pênis, testículo dos meninos, o desenvolvimento dos pelos, toda aquela mudança corporal. Então, é um período que os pais se preocupam muito com esse crescimento. Se a criança vai chegar naquela altura prevista quando era menor, se vai ter um bom desenvolvimento, se vai chegar no potencial genético. E a gente está hoje aqui para dar dicas, né, para os pais passarem para essas crianças para atingirem o máximo do seu potencial de crescimento. Porque a gente tem que pensar assim, o crescimento é multifatorial. A gente pode ter um crescimento X ou um pouquinho a mais, né? E esse pouquinho a mais, muitas vezes, vão decorrer do que a gente faz durante a nossa vida. E nessa fase de estirão, isso é bem importante, porque os adolescentes muitas vezes têm maus hábitos, né, que vão se somando e não vão ajudar ele na hora do estirão de crescimento. Então, vamos falar principalmente de 4 fatores. Alimentação, atividade física, sono e as telas, tá? Na alimentação, claro que a gente sabe que uma alimentação equilibrada é essencial para o crescimento, mas na adolescência o que a gente observa, né? Muitas vezes os adolescentes começam a comer muito carboidrato, né? Começam a comer um excesso de açúcar e vão diminuindo a ingesta de proteína. E a gente tem que lembrar deles que a ingesta de proteína é importante para o crescimento. Então, carne, frango, ovo, peixe, feijão, né? O leite, os derivados de leite, a criança tem que ingerir. E muitas vezes o adolescente começa a diminuir um pouco essa ingesta e isso pode diminuir a qualidade, né, da sua dieta. Então, sempre lembrar do conteúdo de proteína da alimentação do adolescente. Outra questão também que o adolescente às vezes peca é o cálcio. O cálcio ele está presente principalmente no leite e nos derivados de leite. A gente tem também presente o cálcio em ovos, sementes, próprio feijão, vegetais verdes escuros, mas uma quantidade um pouco menor. Então hoje a gente tem muitas crianças que têm alguma intolerância à lactose, alguma alergia do leite, ou mesmo a família não tem o hábito e a ingesta de cálcio às vezes fica deficiente. E a gente sabe que no estirão os ossos precisam crescer, precisam de cálcio. Então aquela criança que não consegue ter o aporte adequado deve ser suplementada também. Então ter uma avaliação com o seu médico, o nutricionista para adequar essa questão do cálcio também, né? As vitaminas, também muitos adolescentes não querem comer fruta, verdura, né? E algumas vitaminas, vitamina C, vitamina A, a gente só vai ter em frutas e verduras, né? A gente precisa ingerir, senão a gente vai ter que ter uma suplementação também, para a gente ter esse máximo potencial de crescimento atingido, né? O ferro a gente vai ter principalmente na carne, né? Nos vegetais verdes escuros, no feijão, e nós vemos muitos adolescentes que não querem comer esses alimentos. E aí a gente vai ter o quê? Quando vem no consultório, a gente faz as dosagens de vitaminas, deficiência de ferro, super comum. Né? E a gente vai ter que suplementar e adequar a alimentação. Então a gente tem que pensar assim, que a alimentação tem que estar
100%, se não pelo menos uns 90%, né? Para a gente poder atingir esse potencial de crescimento. E depois que passou o potencial de crescimento, passou esse tirão, aí a gente já perdeu, né, aquela oportunidade, tá? Então a alimentação sempre tentar corrigir, a gente às vezes esquece dessas pequenas deficiências e a gente pode controlar, né, no dia a dia. Segundo ponto que a gente falou ali, do exercício. Tem adolescentes que são atletas, que se locomovem bastante, se mexem bastante, mas tem muitos que são super sedentários. E assim, existe uma questão, né? Os pais perguntam, se fizer exercício eu vou crescer mais? A atividade física em si, ela não vai fazer eu ter mais altura do que o meu potencial genético, mas o não fazer nenhuma atividade física vai me fazer ter aquela perda inicial que eu falei, né? Se eu podia chegar em 80, um menino, de repente eu vou chegar em 76, perdi um pouquinho também, né? Eu poderia ter, mas a atividade física acaba ajudando nisso. Então, ter hábitos saudáveis, hábitos de atividade física, 1 hora de atividade física por dia seria o ideal, né? Nessa fase, tá? E qualquer atividade física, não tem nenhuma melhor ou pior do que a outra. Certo? Aqui entra também a questão do sono, né? O sono, muitos adolescentes, eles começam a querer dormir muito tarde, às vezes estudam de manhã, tem que acordar cedo e dormem poucas horas de sono. E a gente sabe que a privação crônica de sono, aquelas horas de sono a menos do que a criança deveria, vão sim ter um potencial de crescimento menor, porque a gente vai ter um menor pico do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, ele é produzido principalmente à noite e ele precisa de horas, né, horas de sono corretas para ter o seu efeito maior. Na adolescência, o ideal é que a criança durma de 9 a 10 horas por noite. E muitos, a gente vê que dorme 6, 7 horas só, né? Então, a gente também tem que incentivar e ficar de olho nessas horas do sono, tá? Não é tanto o horário da criança estar na cama. Às vezes tem crianças que estudam à tarde, que vão dormir às vezes às 11 horas, por exemplo, mas elas conseguem dormir ali até as 8, 9 da manhã e dormem as suas horas de sono, ok? Mas se a criança estuda de manhã, ela vai ter que dormir mais cedo, porque ela precisa dessas horas de sono, tá? A questão das telas entra muito aqui também. Por quê? A tela vai te fazer ter maus hábitos, o excesso de telas, né? Normalmente a criança que fica em excesso de telas, ela dorme menos, ela pratica menos atividade física e muitas vezes ela come mais alimentos super palatáveis, com muito açúcar, muita gordura, né, enquanto está ali na tela. Então a alimentação também fica um pouquinho mais desregrada. Isso seria o habitual que a gente observa, né, e também os estudos demonstram. Então o excesso de telas sempre vai ser prejudicial. Além do que, a gente tem visto que com excesso de telas existe um aumento também no estímulo da puberdade precoce e a gente sabe que puberdade precoce também diminui o tempo de estirão, né, principalmente na menina aqui. Então, também controlar um pouco o excesso de telas aqui nessa fase, tá? Esses acho que são pontos bem importantes, assim, de dicas. Adorei. Obrigada por compartilhar e dividir conosco tanto conhecimento e até a próxima. Até. Obrigada, gente. Vamos conversar agora sobre incontinência urinária com o Dr. Augusto. Bem-vindo ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigado. Finalmente. Então conseguimos. Doutor, quando a gente pensa em incontinência urinária, o que a gente pode entender? Primeiramente, entender o que é a doença. Então. Para a gente explicar o que é a incontinência urinária. É interessante a gente já entender o que é, porque muita gente tem e nem sabe que tem. Né? Primeiro entender o que é continência. Continência é a capacidade de segurar. Então, conter a urina. É um mecanismo natural do corpo que a gente já nasce com ele. Algumas mulheres, por vários motivos, elas, durante algum período da vida, começam a perder e ficar incontinentes, ou seja, é aquela pessoa que perde xixi em determinadas situações. Né? O que é muito comum? A partir de uma certa idade, depois de ter vindo os filhos, vou fazer um exercício, vou fazer academia, começou a escapar um xixi. Estou gripada, fui espirrar, me urinei. Acontece. Ou às vezes é aquela pessoa que ela sentiu vontade de fazer xixi, mas que normalmente a gente seguraria e iria no banheiro sem problema nenhum. Opa, não estou mais conseguindo segurar. O que está acontecendo? É uma coisa que muitas pessoas acham que é normal, acham que não, isso é assim mesmo, mas não é. E aí, o que a gente faz? Então, primeira coisa, né? Entender a importância de você identificar que você está com esse problema, né? Que antes eu não perdia xixi, agora eu estou perdendo, ou que eu não estou conseguindo segurar. E procurar o atendimento especializado, né? A primeira coisa a se fazer. Para que daí, com a avaliação, o acompanhamento do médico, ele vai identificar, né, o que está acontecendo, por que está tendo essa incontinência, e daí direcionar os possíveis tratamentos, que daí são várias as possibilidades para cada paciente.
E isso acontece muito, assim, as pessoas ficam com vergonha, ainda existe um tabu sobre toda essa parte, o xixi, enfim, e as pessoas ficam com vergonha de procurar um médico, eu tô perdendo urina, mas é algo comum. Muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas passam por isso, né, doutor? Sim, tu deve conhecer várias amigas, ou às vezes, assim, a mãe de uma amiga, ou até na tua própria família, às vezes tem aquela paciente, né, bateu ali os seus 40, 50 anos, né, já teve seus filhos, às vezes a pessoa já está um pouquinho acima do peso e começa a ter. E, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito, né? Muitas mulheres ainda não gostam de ir no ginecologista. É aquela frase, né, Mari? Não estou sentindo nada. Para que eu vou no ginecologista? A gente só vai contar com dor. Né? E a dor já é um estágio super elevado, né? Ou quando a pessoa, às vezes, já não consegue nem sair de casa. Eu já atendi pacientes que elas foram, a nora ou a filha foi descobrir que ela tinha incontinência, mexendo, tipo, fui pegar uma mala da sogra ou da mãe e viu, poxa, o que a minha mãe ou minha sogra aqui com 60 anos de idade está com absorvente? Mãe, o que está acontecendo? Não, é porque eu perco urina. E foi ver, essa paciente, ela já estava até às vezes deixando de ir nas coisas, parou de fazer academia, parou de ter relação, porque na hora da relação estava perdendo, estava com vergonha do parceiro, não queria falar, parou de sair com as amigas. Olha isso, quanto afeta a vida da pessoa. Não, pensa, você está num evento social e se você ficar num restaurante que é muito perto do banheiro, tu pode se urinar no caminho para o banheiro e você voltar toda urinada num evento social. Então as pessoas elas começam a se limitar e isso às vezes chega num grau tão severo que impede a pessoa praticamente de viver. E tem alguma causa? Então, a gente tem vários fatores de risco, né? A causa, basicamente, depende do mecanismo de cada paciente, né? Só para a gente entender. A bexiga, ela tem como se fosse uma válvula, que é o que impede a urina de sair. Essa válvula, ela tem tanto o processo de abre e fecha, como ela tem um ângulo para o resto da bexiga, como se fosse aquela torneira que a gente dobra para a água não passar, né? E na hora de fazer xixi, retifica o ângulo, abre a válvula e a urina sai. Agora, por vários motivos, né? Às vezes porque a paciente teve muitos passos normais, prejudica a inervação ali da região da pelve, essa musculatura vai ficando fraca, essa musculatura que faz esse ângulo perde, o próprio músculo dessa válvula vai ficando mais enfraquecido, com o passar do tempo esse mecanismo vai ficando mais dificultoso. Isso associado, né, aos fatores de risco que eu te falei, obesidade, tudo que aumenta a pressão abdominal, aumenta a pressão em cima da bexiga, pessoas, por exemplo, tabagistas, o próprio cigarro, o torcedor crônico e o próprio efeito da nicotina no músculo também prejudica bastante, sedentarismo, tudo isso são fatores muito importantes, por isso que é uma coisa que a gente sempre foca na paciente com incontinência urinária. Precisa mudar os hábitos de vida, tem que cuidar da alimentação, fazer atividade física, fazer fortalecimento até da própria musculatura pélvica, muitas vezes. Daí entra o fisioterapeuta pélvico. Exato. Que é um profissional, assim, ó, fantástico, tá? É um parceiro da ginecologia impressionante. Porque com os exercícios, e não é só os exercícios, tá? Eu falo para os pacientes, olha, vai de mente aberta, porque eles têm várias estratégias, eles têm uns aparelhos que medem a força do esfíncter ali da região, é muito completo realmente e ajuda bastante. Para incontinências leves, até quase moderadas, a resposta é impressionante, tá? Que legal, doutor. E quando a gente faz aí essa mudança de hábitos, aí passa por um fisioterapeuta e ainda tem uma reclamação, até às vezes um feedback do fisioterapeuta, né? Tem alguma solução para acabar com esse problema ou aí a pessoa vai ficar fazendo xixi pro resto da vida? Não, pelo amor de Deus, não dá para viver assim, né? Então, quando a gente está diante de uma incontinência urinária de esforço, aquela que realmente acontece quando a pessoa tosse, faz força e tal, que daí mexe no ângulo e tudo mais, no esfíncterzinho, daí a gente pode fazer uso de tratamento cirúrgico, né? Existem várias técnicas, já passou por vários tipos de fases, esse tipo de tratamento está mudando o tempo todo, mas hoje a gente dá preferência para o tratamento do sling, que é uma cirurgia onde a gente posiciona uma tela próxima ali do canalzinho da urina, por dentro da vagina. Eu digo assim, ó, o cara que inventou isso aqui tinha que ganhar um Nobel. A gente consegue passar essa tela de um jeito assim, ó, impressionantemente fácil, entre aspas, claro, né, mas sem precisar abrir a paciente, é isso que eu quero dizer, né, tudo ali por dentro, você passa a tela por um canalzinho bem específico e ela fica ali segurando tanto essa questão do ângulo e ela também gera um processo inflamatório que fortalece esse esfíncterzinho,
resolvendo bem legal essa questão da parte de incontinência de esforço. Obviamente que é um procedimento cirúrgico, então a gente sempre evita, se puder fazer, se resolver sem é melhor, porque qualquer cirurgia, né, marido, sabe, pode ter complicações, enfim, sangrar, infeccionar, então a gente sempre dá preferência para o tratamento mais conservador. Agora, quando a gente está diante de uma incontinência que é aquela incontinência de urgência, aquela que a pessoa não consegue segurar até o xixi até chegar no banheiro, daí o tratamento já não é cirúrgico, porque daí já é uma questão mais neurológica da bexiga. É quando a bexiga perde a noção que, olha, não está na hora de fazer xixi, eu vou segurar. Daí você chega no vaso, tudo bem, agora está na hora, vou empurrar a urina. A bexiga perde, é uma questão neurológica. Daí, no caso, a cirurgia não vai adiantar. E muitas às vezes as pacientes elas ficam brabas com a gente. Olha, por que o doutor não quer me operar? Não vou te operar porque o seu problema não é esse. Seu problema é com medicação. Daí a gente tem várias medicações que a gente utiliza para regularizar esse feedback da bexiga para ela entender a hora que ela pode soltar a urina. Pode ter algum efeito colateral e tal, mas a maioria das pacientes se adapta bem e fica legal desse sentido. Por isso que é importante ter uma boa avaliação, sabe? Pra você diferenciar o que é cirurgia e o que não é, porque se você fizer o tratamento errado, você está prejudicando a paciente. Sensacional, adorei. Obrigada por dividir tanta informação de qualidade conosco e até a próxima. Muito obrigado, Mário. Feliz de estar aqui. Será que mulheres na pré-menopausa podem engravidar? Você já se perguntou? Óbvio que todas essas dúvidas que eu tenho, eu não vou para o Google, eu chamo os nossos médicos do time do Minuto Mamãe e Bebê, e essa dúvida, quem vai esclarecer e trazer informações para nós é a Dani, a nossa ginecologista. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, quero entender, uma mulher que está na pré-menopausa, primeiro, o que é pré-menopausa? Ela pode engravidar? Ela pode engravidar, Mari, tá? Qual que é o problema? É que ainda tem muita gente que não entendeu ou que não sabe qual a diferença de uma pré-menopausa e da menopausa, tá? As pessoas, elas acham que são a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, a menopausa, vamos começar pela menopausa. O que é a menopausa? Aquela mulher que ficou mais até um ano, a partir de um ano corrido, sem menstruar, sem usar nenhum hormônio, sem usar nenhum método hormonal, essa mulher não menstruou mais, essa mulher está na menopausa, tá? Então, essa mulher não tem mais chance de engravidar. Só que o que é a pré-menopausa? É até que isso aconteça, tá? Então, e quando que isso pode acontecer? Geralmente, a mulher pode entrar na menopausa até os 55 anos, mas a gente acredita que hoje o intervalo da pré-menopausa, ou climatério, como algumas pessoas conhecem, ela pode durar dos 45 até os 55 anos. E é aí onde muita mulher confunde, achando que dos 45 até os 55 ela não pode mais engravidar. Então, se ela não entrou na menopausa ainda, se ela não passou esse um ano inteiro corrido sem menstruar, essa é uma mulher na pré-menopausa e ela tem chance de engravidar sim. Qual que é o outro problema com isso? Tá? É que muita paciente chega no consultório e fala assim, Dani, eu quero fazer todos os meus exames porque eu quero saber quando que eu vou entrar na menopausa. Olha, sinto em lhe dizer, mas nem eu, nem outra pessoa vai conseguir te trazer esse tipo de informação. Então, não existe hoje nenhum exame que eu consiga falar para você, Mari, tu vais entrar na menopausa com 53 anos. Isso não existe, tá? Existe sim avaliações hormonais para outras indicações, né? Mas isso não existe de a gente fazer um exame e saber quando que a gente vai entrar na menopausa. Ou seja, nesse intervalo dos 45 até os 55 anos, se você é uma mulher que ainda não tem um ano inteiro corrido sem menstruar, tu pode sim engravidar. E aí, nesse período, acontecem muitas gestações. Porque a pessoa acha que não vou mais engravidar, eu estou há 4 meses sem menstruar, mas lembrando, são 12. Existe uma grande diferença de 4 meses para 12 meses. Então, a gente só coloca lá, estou na menopausa depois de um ano. Exatamente. E aí, nesse período, a pessoa tem relação e acaba engravidando. E eu queria entender um pouco sobre esse tipo de gestação. Sim, Mari, o que é um dado bem interessante, né? A gente está em 2024 e tem muitos casais, muitas mulheres que o método que usa para não engravidar é a tabelinha, né? O que acontece? As pessoas no período fértil, a mulherada no período fértil, ou não tem relação sexual, ou tem relação sexual com preservativo. Por que isso não é confiável? E não é confiável mais ainda quando essa mulher está nessa fase de pré-menopausa.
Porque um dos sintomas da pré-menopausa é a irregularidade menstrual. Então, essa mulher às vezes ficou 3, 4 meses sem menstruar, às vezes ela foi lá e menstruou 2, 3 vezes no mês, ela mudou totalmente o padrão do ciclo menstrual dela e ela mudou totalmente o padrão de período fértil. Então, na cabeça dela, ela está fazendo conta de quando ela está fértil, mas ela também não tem certeza quando que ela está naquele período fértil. Às vezes ela não tem aquelas características da secreção bem característica de período fértil e ela está achando que ela não está no período fértil. E ela pode ter ovulado. Então, muitas mulheres que engravidam nessa fase, um dos motivos é por causa desse motivo, né? A pessoa confiou na tabelinha. A tabelinha não é um método super confiável, né? Se usa tabelinha não como tabelinha, a gente deveria acompanhar o nosso ciclo menstrual para a gente saber, para a gente observar as mudanças do nosso corpo, quando que a gente está pré-menstrual, no período fértil, mas não usar isso como método para engravidar ou não engravidar. Ótimo, adorei, porque realmente é isso, a gente não sabe, às vezes está mais estressada, ou existe até estudos que mostram, né, que tem fases desse nosso período que a gente está mais criativo, que a gente está mais propício para uma coisa, ou não indicado para tal coisa. Então, conhecer o nosso período é bom para isso, mas não para usar como método contraceptivo. E até porque quando a mulher nessa idade, geralmente engravida, assim, usando a tabelinha, existe um cálculo aí, existem estudos que mostram que vem muitas gestações com crianças atípicas. O que a gente sabe, né? Acima dos 40 anos, acima dos 35 anos, tanto o homem quanto a mulher já tem uma diminuição da fertilidade, né? Acima dos 40 anos, a gente tem ainda mais uma diminuição da fertilidade. Então, quando a pessoa pergunta assim pra mim, ai, Dani, mas eu com 50 anos eu tenho chance de engravidar? É claro que se você comparar você aos 50 anos, se comparar você mesma com 30 anos, é claro que quando você tinha 30 anos, você tinha uma probabilidade muito maior de gestação do que aos 50. Então, não é tão simples e tão fácil assim uma mulher de 50 anos engravidar. Essa é a realidade, tá? Mas esse é um dado importante, que não quer dizer que não é porque não é fácil a mulher não possa engravidar. Mas o que tu tá me perguntando, Mari, é que a gente sabe também que acima dos 35, mas principalmente acima dos 40 anos, aumenta mais a probabilidade de mulheres ter algum problema na gestação relacionado à maior chance de diabetes gestacional, hipertensão, trombose e todas aí as intercorrências que podem acontecer por causa disso. Também com isso, acima de 40 anos, a gente sabe que existe uma probabilidade maior de bebezinhos com malformações fetais, né, alterações cardíacas, síndrome de Down. Então, eu gosto de falar em consultório que tu, como mulher, tu tem que ver o que tu banca no teu dia a dia. Né? Eu recebo às vezes paciente com 45 anos que ela fala assim pra mim, Dani, meu sonho é ser mãe, eu quero engravidar. Ok, e eu sou o tipo de médica que eu apoio o sonho desta paciente, desde que ela saiba desses riscos aí. E aí tem paciente que fala pra mim, Dani, eu banco, tem paciente que fala, Dani, eu não banco. Então, nós como médicos, a gente tem que trazer a informação e a paciente tem que decidir com esse conhecimento e com autoconhecimento dela, decidir o que ela banca. Sensacional. Obrigada pelas informações, por compartilhar tanto conhecimento conosco e até a próxima. Obrigada, Mari, até a próxima.